Isso. Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Justiça investiga mais uma denúncia de importunação sexual contra aquele ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Marco Buzzi. Dessa vez, segundo o portal Metrópolis, a vítima seria uma ex-funcionária do gabinete dele no STJ. Na semana passada, Marco Buzzi se tornou alvo de sindicância por assediar uma jovem que inclusive o chamava de tio pela proximidade das famílias, né? Isso aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A vítima acusa o ministro de agarrá-la durante um banho de mar no início de janeiro. Marco Buzzi nega e depois da denúncia, ele saiu de licença médica, aliás, continua internado. Fala, Thaís Sprovieri. O Conselho Nacional de Justiça recebeu uma nova denúncia de importunação sexual contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. A suposta segunda vítima prestou depoimento na tarde de segunda-feira à Corregedoria do CNJ. Os detalhes sobre quem seria a mulher e as circunstâncias da conduta estão em sigilo. O magistrado nega as acusações e está de licença médica. O ministro enviou aos colegas do Superior Tribunal de Justiça uma nota negando as acusações. Jamais adotei conduta que envergonhasse a família ou maculasse a magistratura, afirmou Marco Buzzi no texto. Na última semana, ele virou alvo de 3 frentes diferentes de investigação a partir do relato de uma jovem de 18 anos que disse ter sido alvo de importunação sexual em janeiro. Não só disse, né? Houve um registro formal, essa denúncia formal, toda a dinâmica quando isso aconteceu, o banho de mar, ela sai, né, do mar, vai diretamente aos pais dela que estavam em viagem com essa família, relata o que aconteceu e imediatamente os pais e essa garota de 18 anos voltam para São Paulo. E fazem saem o BO dessa viagem, em São fazem Paulo. o BO, a família manda mensagem para um grupo, inclusive, que eles tinham, né, entre as famílias. Uma coisa terrível. Mas ninguém negou, né? Terrível. Nega. Nega. Mas falou também que faz uso de Negou. medicamentos, aquela coisa. E foi lá e buscou o exílio numa cama de hospital, né? Mas Tá agora hospitalizado. temos outras denúncias. E o texto da família, a esposa do Buzzi, foi de uma tremenda elegância, né? Se oferecendo ali, oferecendo o seu teto, oferecendo o seu apoio a ela, já partindo do princípio de que ela não saberia, né, de nada daquilo. Foram bastante elegantes, bastante corajosos e bastante acolhedores, né? Nem toda família... Bom, eu me lembro de um jornalista que, usando um microfone importante, certa vez disse que se algo desse tipo acontecesse com a filha dele, quem ia ficar de castigo era ela, lembra? Ah, sim. Né? Porra, aquilo pegou mal demais, aquilo foi algo tão execrável de se ouvir. Eu espero que aquilo seja mentira, mas eu espero que ele tenha falado aquilo apenas por uma questão política, né? Como eu quero defender aqui o determinado lado, eu vou falar uma barbaridade dessas envolvendo inclusive a minha filha. Porque eu quero crer que nenhum pai fizesse isso. Mas a família nem piscou, né? A família dessa jovem nem piscou. Não. Comprou completamente, 100% a história dela e foi embora, oferecendo todo o acolhimento e deixando bem claro no texto lá que aquilo não é uma menina. Talvez na cabeça dele seja uma menina frágil, que vai se acoelhar, que vai se intimidar, se amedrontar, mas não. Ela foi lá e denunciou, fez o que tinha que ser feito. E nem sempre é fácil fazer isso, né? Aliás, nunca deve ser fácil. Aliás, nunca é fácil. Os tempos estão mudando, né? E é importante a gente dar cara para as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Sim. Ontem nós falávamos sobre a história do piloto, Exatamente. que foi detido dentro da cabine em um avião no aeroporto de Congonhas. E um piloto que certamente já deve ter sido aplaudido depois de um pouso. Uma pessoa que tem a vida, tantas vidas na palma da mão. E nós falávamos fora do ar, né, Sheila, que hoje pela manhã os comentários são esses, né? Esses são 2 dos principais assuntos. E se fosse o seu pai, né, atrás daquela cara de um cidadão respeitável, de uma figura super respeitável e que comete esse tipo de crime, esse tipo de
de ação grotesca contra crianças, a gente está falando, né? Da situação também do piloto da TAM. Inclusive, assim, quando você fala, ele foi preso numa circunstância em que ele aparece amplamente em todas as imagens, a polícia tem tantas provas, tantos elementos contra ele, que fez questão de mostrar para todo mundo. É esse aqui. Inclusive, no momento da prisão, ele demonstra bastante tranquilidade. Ele é perguntado, o senhor sabe por que está sendo preso? Ele diz não, mas com uma tranquilidade de quem sabe sim por que está sendo preso, né? A gente está falando desse piloto, para você que não acompanhou esse caso, suspeito de comandar... A gente já vai trocar de assunto? Sim, Pode. É só em questão esse lance do pai. Aí ontem eu recebi uma mensagem dessas, Sheila, fazendo esse desafio. E se fosse o seu pai? Mas o tom do desafio era vocês se apressam demais em julgar as pessoas... Se fosse o seu pai... Olha, se fosse o meu pai, eu não faço a menor ideia do que eu faria. Eu talvez não tivesse coragem de largar a mão do meu pai, não tivesse coragem de romper com ele, por mais que ele fizesse uma coisa execrável. Os meus quase 50 anos, né, de relação com meu pai talvez falassem mais alto. Mas isso é completamente irrelevante. É completamente irrelevante para o nosso papel aqui de comentarista, para o papel da polícia de investigar como cada um agiria num caso familiar. Não tem relevância nenhuma, né? Não diminui a importância do que fez o Buzzi. Se a esposa dele permanecer ao lado dele, eu vou entender completamente. Cada um é dono da sua consciência, cada um sabe onde calo aperta, cada um, enfim, decide qual é o nível de coisas negativas que você vai aguentar a respeito do companheiro, a respeito da pessoa que te criou, especialmente, né? Eu poderia muito bem permanecer ao lado do meu pai, mas e não perderia a autoridade moral para falar a respeito de um caso sobre o qual a gente tem mais capacidade de analisar friamente. Uhum. Eu digo isso porque a gente sempre apela para esse argumento aí, e se fosse a sua mãe? Né? Quando, por exemplo, alguém quer linchar um motorista que cometeu um acidente, e se fosse a sua mãe? Pô, se fosse minha mãe, eu talvez quisesse fazer picadinho do cara. Mas a gente não tem que agir como se as vítimas fossem as nossas mães. A gente tem que ter uma frieza e pragmatismo de analisar a situação pelo que ela é. E essa situação do Marco Buzzi é gravíssima. Por mais que a família permaneça com ele, são gravíssimos os crimes pelos quais ele terá de responder.